Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. É com alegria que me coloco mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Permanecemos isolados, afastados pela determinação do nosso governador, mas de acordo com as notícias que nós temos visto, que nós temos presenciado, sendo noticiado aí, acaba sendo necessário. Temos visto aí numerosos casos, pessoas contaminadas, mortes, enfim. Continuamos dependendo do Senhor, e isso não é nenhuma notícia desesperadora. O fato de dependermos de Deus, de só termos Deus, mas sim traz alento, traz descanso ao nosso coração. Então quero compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com os irmãos. O texto de Isaías 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Onde nos diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Oremos. Querido Deus e amado Pai, graças te damos pela tua palavra, graças te damos por termos a liberdade de lê-la, de estudá-la, de meditar nela, de compartilhar essa palavra. Palavra essa que nos traz conforto ao nosso coração, que tira a desesperança, que tira a ansiedade. Transforma nossas mentes e corações para que esteja de acordo com tua santa vontade. É isso que oramos, com nossos corações gratos, confiados sempre em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos falar mais uma vez sobre os atributos de Deus. Parece repetitivo, parece cansativo, mas refletir, pensar sobre os atributos de Deus, ao contrário disso, de ser cansativo, traz paz ao nosso coração. É sempre bom nós lembrarmos dos atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? As qualidades, aquilo que mostra o caráter de Deus. Eles nos mostram quão diferente Deus é de nós, quão diferente Deus é da sua criação. Hoje em dia, o que nós temos ouvido muito são caricaturas de Deus, desenhos de Deus que não condiz com a Escritura, que mostram um Deus diferente da Escritura, que mostram um Deus criado à imagem do homem e não um homem criado à imagem de Deus. Particularmente, refletir, pensar sobre os atributos de Deus traz tanto temor, reverência, respeito a Deus, quanto alegria, paz e tranquilidade ao nosso coração. São sentimentos que se misturam todos eles ao mesmo tempo, porque Deus é assim, causa espanto, mas também causa tranquilidade. Quando nós vemos as promessas de Deus, quando nós vemos falando sobre o poder de Deus, isso traz tanto temor, quanto traz paz e conforto ao nosso coração. Os puritanos faziam muito isso, os puritanos refletiam e meditavam muito sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus. Um exemplo é um famoso puritano chamado David Brainerd. David Brainerd foi um evangelista, um missionário entre os índios americanos. E diz a história que Brainerd saía para cavalgar constantemente, e durante essas cavalgadas ele costumava pensar, refletir, meditar sobre os atributos de Deus. Numa dessas saídas, Brainerd, tão hipnotizado ou tão com sua mente tão voltada para Deus, ele perde a noção de tempo e espaço. E quando ele se dá conta de si, ele estava no meio da floresta, não sabia onde ele estava mais. Pensar sobre os atributos de Deus causa isso, causa espanto, mas também causa paz ao coração. O que diferenciava os puritanos, o que podemos colocar como um ponto principal que diferenciava a pregação puritana da pregação que nós temos hoje, é justamente esse temor, essa reverência, esse respeito por quem Deus é, por suas obras, por suas ações diante dos homens. Pense, se parássemos para pensar sobre os atributos de Deus,
nosso coração estaria mais leve, mais tranquilizado, mais calmo. Porque nós cremos num Deus que é completamente, totalmente poderoso, que tem o governo sob suas mãos, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, como diz as Escrituras. Uma pergunta então: qual foi a última vez que nós separamos meia hora, 20 minutos do nosso dia para pensar sobre os atributos de Deus, para orarmos, para meditarmos na palavra de Deus? Qual foi a última vez que nós separamos um tempo para orar e se debruçar, por exemplo, nos Salmos? Os Salmos mostram muito do caráter de Deus, para que aquilo trouxesse paz ao nosso coração, ainda mais em tempos como os nossos. Perguntas que nós temos que fazer. No capítulo 57, Isaías apresenta o oráculo de Deus, as palavras de Deus, com relação à idolatria do povo de Israel. Deus profere palavras duras contra o povo de Israel. Deus mostra sua ira diante do povo de Israel, porque eles se tornaram idólatras. As palavras de Deus são duras contra o povo de Israel. Eles chegam a chamá-los de filhos de feiticeiras e de prostitutas. Prostitutas essas que se ofereciam aos seus amantes. Ele chama o povo de Israel de um povo adúltero, que se prostitui debaixo das árvores, que sacrificam seus filhos em holocausto e que procuram deuses olhando as pedras do riacho. Mas no capítulo 57 de Isaías, nós temos também uma mensagem de esperança para os justos. Nós vemos a graça e a ira de Deus no mesmo capítulo. Nós vemos a justiça e a misericórdia de Deus no mesmo capítulo. Por isso, fracionar o caráter de Deus é também desonrar o nome de Deus. Enquanto o povo de Israel estava se orgulhando de adorar outros deuses, enquanto o povo de Israel estava animado por terem ídolos em seus corações, enquanto eles estavam alegres, adulterando contra Deus, Deus estava com seu rosto voltado contra o povo de Israel. Queridos, o homem quando faz ídolos para si, quando ele cria ídolos para si, ele se engana e comete adultério. Ele acha que está satisfeito com os ídolos que ele criou, porém esse ídolo jamais pode satisfazer como Deus satisfaz. O homem quando cria ídolos para si se engana com coisas pequenas demais, que são totalmente opostas ao Deus verdadeiro. O homem, quando faz ídolos para si, faz como o profeta Jeremias diz em Jeremias 2,13: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Cisternas rotas que não retêm água. Cisternas furadas que não retêm, não consegue fazer aquilo que ela foi feita para fazer. É uma cisterna que tem um buraco na qual vaza água. Quando o homem faz deuses para si, esses deuses só podem ser de dois tipos: ou iguais ou menores do que o homem. Um ídolo jamais será grande como Deus é. Se considerássemos os atributos de Deus conforme revelados na palavra de Deus, jamais perderíamos tempo buscando ídolos que são cisternas esburacadas. Vamos ver então, falando sobre os atributos de Deus. Primeiro, Deus está acima de nós. Vejamos como o profeta Jeremias se refere a Deus. No começo do versículo 57 que nós lemos, Jeremias diz: assim diz o alto, o sublime, o eterno, aquele que é santo. Vejam como Jeremias toca em alguns pontos dos atributos de Deus para depois mostrar o que Deus diz de si mesmo. Esses são aqueles que nós chamamos de atributos não comunicáveis, ou seja, atributos que Deus não comunicou, que Deus não compartilhou com a sua criação. Esses atributos não comunicáveis apresentam Deus como completamente distinto da sua criação, completamente diferente da sua criação. Deus não se mistura com sua criação, Deus não é igual à sua criação. Deus está fora da criação, está além, é superior a essa criação. Alguns e algumas religiões ensinam que tudo é Deus. Deus está na pedra, está na montanha. Deus está na folhinha que nasce e está na árvore. Deus está na água do rio e está no vento.
Deus está no cachorro, na borboleta, na lagarta que vai virar borboleta. Deus está em tudo. De acordo com os que ensinam dessa forma, Deus só existe porque a criação existe. Deus e a criação estão tão misturados, tão ligados, que um não pode existir sem o outro. Irmãos, é fácil refutarmos isso, porque se pegarmos lá o primeiro versículo da Bíblia, no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus está fora da sua criação e ele cria de fora a terra e os céus. Deus já existia quando nada mais existia. Deus já estava presente quando nada mais estava presente. Pai, Filho e Espírito já estavam vivendo em perfeita harmonia quando nem sequer uma poeira existia. Deus está fora e além da sua criação. Deus é eterno, o universo não é eterno. Deus criou o universo. Deus sim é eterno. Como diz Jeremias, assim diz o eterno. Só Deus tem esse atributo. Deus não se mistura com a sua criação. Como diz Isaías, ele é alto, ele é sublime, ele está fora da criação, está acima da criação. Ele habita no alto e santo lugar. Deus não está na árvore, na água, no vento ou nos animais. Ele está acima da sua criação, está fora da sua criação. Ele é maior, é mais elevado, infinitamente mais elevado do que a sua criação. Ele criou todas as coisas e todas as coisas existem e dependem dele. Segunda Crônicas 16:9, assim, afinal, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é completamente dele. Isaías 66:1, o Senhor diz, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Salmo 115, verso 3, nosso Deus está nos céus, tudo o que ele deseja, ele tem poder para realizar. Queridos irmãos, não, Deus não se mistura com a sua criação, Deus não está nas coisas criadas. Por isso que buscar ídolos em meio às coisas que são criação de Deus é loucura, é estultícia, é ignorância. É nós limitarmos demais quem é o Deus que se revela nas Escrituras. É nós pegarmos o Deus infinito e colocá-lo em condições finitas. Criar ídolos, e ídolos aqui entenda como tudo aquilo que toma a sua atenção e o seu tempo, tudo aquilo que está no seu coração no lugar de Deus, isso é loucura. É buscar saciar a sede numa poça de lama, quando nós temos a mais maravilhosa das cachoeiras diante de nós. Deus está acima de nós. Deus é maior do que nós. Porém, nós vemos nesse mesmo versículo de Isaías 57:15 que Deus está ao nosso lado. Quando nós começamos a ver Deus como ele se revela na sua palavra, como nós vimos agora, ele sendo alto, sublime, o eterno e o santo, quando nós vemos Deus como sendo aquele que habita no alto e santo lugar, enxergando os homens de longe, vendo o coração do homem da onde ele está, nós começamos a ver também não só quem é Deus, mas ver quem nós somos. Nós começamos a nos enxergar como a Bíblia mostra o que é o homem. Queridos irmãos, se os homens entendessem quem eles são de verdade diante de Deus, o que é que a Bíblia fala acerca do ser humano, creio que muitos dos problemas que a própria humanidade criou por causa do seu pecado seriam sanados. Se os homens percebessem e se entendessem como limitados, como dependentes, como até ignorantes com relação à sua vida, creio que muitos dos seus problemas seriam sanados. Se o homem se entendesse como a palavra de Deus diz que ele é, como não tendo o controle absoluto da sua vida, a arrogância, a soberba e o orgulho seriam extirpados do homem. O orgulho, a soberba, a vaidade não mais tomaria conta da sua mente nem do seu coração. Se o homem soubesse que ele é criatura de Deus, que ele foi formado do pó da terra e que depende de Deus, que a sua existência está nas mãos de Deus, seria tão bom para ele que ele se colocaria debaixo de Deus.
Entendemos a soberba, entendemos o orgulho como sendo a mãe de todos os pecados, como sendo a raiz de todos os demais pecados. Nós entendemos o orgulho como sendo o pecado que Deus mais abomina, aquele pecado que Deus vira as costas e se ira. Lembrem-se que foi por causa do orgulho, da altivez, que Satanás foi expulso do céu. O orgulho vem antes da queda e o espírito altivo antes da destruição. Provérbios 16, 18. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4, 6. Não se orgulhe o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, mas orgulhe-se disso, em conhecer e compreender o Senhor. Jeremias 9, 23. Quando vem o orgulho, vem também a desgraça. Provérbios 11, 2. Apenas alguns poucos versículos que mostram a ira de Deus contra o orgulho, contra a vaidade. Apenas alguns versículos que mostram como o orgulho é abominável a Deus. Diante disso, nós podemos afirmar que Deus é contra os orgulhosos. Deus é contra aqueles que são soberbos e arrogantes. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o abatido e o contrito de espírito. Queridos irmãos, que promessa maravilhosa nós temos da parte de Deus. Vejam como Deus e o orgulho, e o orgulhoso e o soberbo não podem conviver juntos. Deus não está do lado do orgulhoso, mas ele está ao lado do contrito, do abatido de espírito. Daquele que é humilde, daquele que tem singeleza, daquele que se coloca irrestritamente nas mãos de Deus. Daquele que reconhece a sua insignificância, a sua pequenez e diz: Senhor, sem ti eu não posso fazer nada. Senhor, a minha vida está patente aos teus olhos, então dirige-me e governa-me, porque eu não tenho condições de seguir sozinho. Deus vem para tomar o homem pela mão e conduzir a sua vida. Quando o homem se converte a Deus, ele se coloca cada vez mais dependente desse Deus. Aquele que é humilde recebe a dádiva de ter ao seu lado o juiz e o governador de todo o universo. Queridos irmãos, que graça maravilhosa é essa, que promessa bendita nós temos da parte de Deus. Aquele que habita no alto e santo lugar, aquele que é completamente santo, o eterno, o que é alto, sublime, aquele que nós não temos palavras para descrevê-lo, aquele que criou todas as coisas com o poder da sua palavra, que anda pelas nuvens, que tem a terra como estrado, como descanso dos seus pés. Afirma, ele próprio afirma que ele habita com o contrito e o abatido de espírito. Ele está ao lado daquele que é contrito e abatido de espírito. Aqueles que estão passando por angústias, por sofrimentos, por preocupações, aqueles que estão com seu coração amargurado e angustiado, seja qual for a situação, e clamam a Deus e reconhecem que dependem de Deus, encontram a graça de ter o Deus Criador ao seu lado. Habito também com o abatido e o contrito de espírito. Queridos irmãos, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos quando nós clamamos a esse Deus, quando o nosso coração se quebranta diante dele. Não está sozinho você quando adora a esse Deus, quando ouve a sua palavra, quando se dobra diante dele em oração. Não estamos sozinhos, Deus está ao nosso lado. Apesar dele ser completamente separado da sua criação, além da sua criação, ele se faz presente nela. Deus age na sua criação, ele está ao lado do abatido e do contrito de espírito. Por isso nós cremos em milagres, porque Deus age ainda hoje na sua criação. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Somente Ele cura os corações quebrantados e lhes cura
as feridas. Deus habita com o contrito e o abatido de espírito para trazer vida ao espírito abatido e para dar ânimo ao coração dos contritos. Embora o Deus excelso habite fora, além da sua criação, ele se preocupa com seus pequeninos. Ele está ao lado, está junto com aqueles que estão sofrendo. O Deus excelso se preocupa com seus filhos que clamam a ele na necessidade. Ele é o pastor que cuida das suas ovelhas. Ele abraça os seus filhos com os braços de amor de um pai que ama cada um desses seus filhos. Ele tem misericórdia, o seu coração está com aqueles que são humildes e abatidos de espírito. Meus irmãos, nós temos o Deus poderoso ao nosso lado. As suas promessas valem ainda hoje. Clamem a esse Deus poderoso e você encontrará alento e paz ao seu coração. Isaías 41:14. Deus, esse Deus todo-poderoso diz: não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Irmãos, clamem a esse Deus. Se dobrem diante dele em oração. Ele ouve as orações dos seus filhos. Ele enxuga as lágrimas dos nossos olhos. Ele está ao nosso lado, porque ele é um Deus de graça e de misericórdia, de poder e de justiça. Está ao lado dos seus filhos. Que Deus, esse Deus maravilhoso, nos abençoe e conforte o nosso coração com essas palavras. Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai de amor, Deus de misericórdia e de graça. Excelso, eterno, elevado, altíssimo Deus. Tu, Senhor, que habita no alto e sublime lugar, mas também habita com o abatido e o contrito de espírito. Conforte os nossos corações, que não haja medo nem desesperança, Senhor. Que a nossa esperança esteja em Ti, no Teu poder e na Tua ação soberana sobre o mundo que o Senhor mesmo criou. Ó Deus, traga paz ao nosso coração e descanso para as nossas almas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido irmão. Deus te abençoe, querida irmã. Que em breve possamos nos encontrar para juntos louvarmos ao maravilhoso Deus. Amém. Amém.